Saudações a todos, seja muito bem-vindo. Jaci Silva aqui hoje para falar como eu desenvolvi o meu método de simplificação da complexidade do samba. Irei fazer um breve resumo, tá? Tentarei ser breve para que esse vídeo não fique muito longo, mas que você possa entender um pouquinho de como se deu a construção do meu método, certo? Existiram dois fatores que foram assim primordiais e que me direcionaram, né, para a construção desse método. E o primeiro deles foi uma citação de Albert Einstein e o segundo foi uma paixão que eu tenho por terminologia das palavras. Mas antes de falar sobre esses fatores, eu vou fazer uma breve contextualização para que você entenda um pouquinho como eu penso, né, a minha viagem, me conheça um pouquinho, que isso eu acredito que vai facilitar o seu entendimento também da criação do meu método. Eu sempre fui muito curioso, né? Sempre tive vontade de entender como que as coisas funcionam, o porquê das coisas, o que é que está por trás das coisas, né? Eu nunca me satisfiz com só o que estava à minha vista. Eu sempre quis ir além daquilo que eu podia ver e adquirir algum conhecimento a mais sobre isso. E ao longo da minha vida eu me descobri um apaixonado por aprender, né? Hoje não existe um dia sequer que eu passe sem aprender algo de novo, sem estar buscando um novo conhecimento, ou até mesmo sem estar me questionando e fazendo uma autoanálise dos meus conhecimentos, se eles ainda são válidos, se não estão ultrapassados, e também sempre buscando novas formas de apresentar os conhecimentos que eu já tenho. E enquanto professor, a junção dessa curiosidade com a paixão por aprender me traz uma característica que eu gosto muito, que é de ser pesquisador, né? Eu sou um professor pesquisador, aquele que vai atrás de entender as coisas, saber como funcionam, as origens, os motivos que levaram aquilo a acontecer. Enfim, eu gosto de saber o máximo possível sobre aquele conhecimento. Eu não sou um professor reprodutor, aquele que adquire conhecimento e só repassa da forma que adquiriu, né? Essa minha condição de pesquisador me leva a ser um professor criador. Recebo o conhecimento, analiso, penso sobre e crio a minha forma de repassar aquele conhecimento. É assim que eu gosto de trabalhar. E tem outro hábito que é diário, que eu gosto muito, que é a da leitura, que contribui bastante para a criação do meu método. E eu também deixo aqui como uma dica para você: adquira o hábito de ler, pois isso só irá agregar coisas boas à sua vida. Sem muita enrolação, vou falar dos fatores, né, que me direcionaram para a construção do meu método de simplificação da complexidade do samba. O primeiro deles foi uma citação de Albert Einstein, né, que em uma das minhas leituras eu tive acesso a essa citação, e ela dizia o seguinte: se você não for capaz de explicar algo de uma maneira fácil, você não possui conhecimento suficiente sobre aquilo. Eu vou repetir. Se você não possui e não é capaz de explicar algo de uma maneira fácil, você não possui conhecimentos suficientes sobre aquilo. Quando eu li essa citação, minha mente explodiu assim. Nossa Senhora! Teve um impacto gigantesco em mim, né? Essa citação me levou a fazer uma autoanálise da minha postura enquanto professor em sala de aula. E eu cheguei à conclusão, a partir dessa citação, que eu não tinha ainda conhecimento suficiente sobre o samba. E a partir daí a minha trajetória mudou totalmente. Foi a partir daí que eu comecei a pesquisar mais a parte teórica da dança e do samba. Até então meu estudo era mais voltado para a prática. A partir daí eu comecei a estudar também a teoria na mesma proporção da prática. Não que eu não estudasse teoria, mas passou a ser na mesma proporção. Em alguns momentos até mais, né?
E foi o início da minha caminhada para me tornar um especialista em samba. E eu fiquei com isso na cabeça, pô, eu não estou entregando conteúdo de uma forma fácil e sempre em busca, como que eu posso fazer para conseguir isso, né? E minha carreira, né, uma das felicidades da minha carreira é que ela me oportuniza ter contato com as pessoas que eu sempre admirei. E algumas delas se tornaram meus amigos pessoais. Então, eu tive a felicidade de poder conversar muito com grandes mestres e professores e que eles me auxiliaram nessa construção do método a partir dos conhecimentos que repassaram para mim. O mestre dos mestres, Jimmy de Oliveira, foi um cara que sempre me aconselhou muito em todos os eventos que a gente se encontra. O meu mestre, Marlon Cruz, até hoje, né, mantenho contato com ele e ele está sempre me aconselhando, aprendo sempre muito com ele. E o Eder Soares, né, que é outro mestre que eu hoje posso ter um contato mais próximo e que é impressionante, toda vida que eu converso com ele, eu aprendo algo de novo. E eu acho isso fantástico, acho incrível o Eder Soares e tiveram muitos outros, né? Eu, graças a Deus, gosto muito de conversar com as pessoas e muita gente contribuiu para o método. Mas aqui são só alguns exemplos de pessoas que realmente tiveram contribuição significativa. E a principal delas, lógico, né? Sem ela eu não teria de fato construído esse método, que foi a minha ex-parceira, a Marise Matias, que era com quem eu discutia, né, as ideias e ela me trazia o ponto de vista dela e a genialidade e a inteligência dela foi que tornou possível a construção desse método. Sem ela, realmente, eu não teria amadurecido e tido a capacidade de construí-lo. E a partir daí eu continuei, né, meus estudos e eu tinha um aluno lá no Iguatu, o Lucas, que ele sempre me via que é trivial, né? Eu perguntava, e aí, vocês entenderam a movimentação? E ele dizia, é trivial, meu amigo de Assis. E trivial é uma coisa que é comum, é simples. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, simples. Como é que eu posso achar uma forma simples de entregar o conteúdo para o meu aluno, já que eu ainda não estou conseguindo isso? E lembra da curiosidade que eu falei no início? Essa curiosidade me levou a um hábito de pesquisar as palavras, né? Eu gosto muito da terminologia das palavras. Então eu quero saber a origem das palavras, o que significa, sinônimos, antônimos, aplicação na frase, todas essas coisas eu gosto de pesquisar. Então eu fui atrás de saber a terminologia da palavra simples. E simples vem do grego simplex, que significa aquilo que tem apenas uma dobra. Pronto. Isso já iluminou a minha mente de uma forma assim incrível, porque aquilo que é simples tem apenas uma dobra, ou seja, uma forma, uma camada. Só que isso ainda era pouco, eu continuei estudando e descobri que complexo é algo que tem várias dobras, né? Várias formas, várias camadas. E eu sempre digo que o samba é complexo e não difícil, né? Por conta daquela crença que as pessoas têm de que o samba é difícil. E como eu não acredito nisso, né? Eu acredito que sim, o samba pode ser ofertado de uma forma fácil, mesmo diante da sua complexidade. Eu vim buscando isso. E a partir desse conhecimento das origens do simplex e do complexo, que eu comecei a montar a estrutura da metodologia. Então eu dividi isso em 4 fases, né? Simplex, uma dobra, duplex, 2 dobras, triplex, 3 dobras e complexo, 4 ou mais dobras. Então eu comecei a pensar, né, dentro do samba a partir dessas 4 fases.
E a primeira movimentação que eu vislumbrei foi a trança, que na época era até uma movimentação que as pessoas achavam difícil. E a trança é uma movimentação complexa, ela tem mais de 4 dobras. E eu comecei a retirar as camadas da trança até deixar ela na forma mais simples possível, apenas com uma dobra. E é assim que eu trabalho hoje em sala de aula. Quando eu vou apresentar um movimento para o aluno, eu apresento da forma mais simples e aos poucos eu vou inserindo as outras camadas até que a movimentação tome a sua forma completa e a sua forma mais complexa. Então o que eu fiz? Eu comecei a pegar os outros movimentos e a colocar e ver aonde eles se encaixavam nessas fases. E eu descobri que já tem movimentações que naturalmente são simplex, outras são triplex, outras duplex e outras complexas, né? Que tem muitas movimentações no samba que são complexas. E a partir daí isso já começou a modificar totalmente a forma como eu interagia em sala de aula, mas ainda estava faltando alguma coisa. Então eu percebi que eu tinha que adicionar e trazer mais conhecimentos para essa estrutura do simplex e do complex. E eu acabei adicionando 5 conhecimentos, né? Fundamentos, que quem fez aula comigo e não me ouviu falar de fundamentos, certamente não fez aula comigo, né? Então, eu adicionei esses 5 conhecimentos: fundamentos, conceitos, musicalidade, corporeidade e ancestralidade. Esses 5 conhecimentos eu introduzi e adicionei na estrutura do simplex e do complexo, e eles consolidaram e solidificaram a estrutura base para o meu método de simplificação da complexidade do samba, que é a forma como eu trabalho hoje. E esse método, foi em torno desse método que eu desenvolvi o meu curso Masterclass de Samba de Gafieira, que ele tem justamente o objetivo de ajudar e oportunizar as pessoas de terem um acesso fácil ao conhecimento da dança a partir desse método que eu desenvolvi de simplificação da complexidade do samba. E eu já, assim, venho ministrando minhas aulas dentro desse método, né, testando o método, e me encontro muito feliz e realizado em poder ver o resultado, ver as pessoas me repassarem, né, o feedback de que, pô, hoje em dia o aprendizado com samba é bem mais leve, gostei muito da forma como você aborda o samba e muitos outros, né, feedbacks que eu recebo, alguns eu compartilho aqui. Mas também não quer dizer que a pessoa não vai ter dificuldades e nem frustrações, né? Não é isso que eu estou dizendo. Ah, vai ser um mar de rosa de Assis, descobriu a pólvora, achou a fórmula mágica para fazer todo mundo dançar. Não é bem isso, tá? É apenas uma forma de facilitar o seu acesso ao conhecimento. Você vai continuar tendo, sim, algumas dificuldades e algumas frustrações que são naturais a qualquer processo de aprendizado e de crescimento, ok? Eu só acredito que a minha função enquanto professor é essa. Afinal, a gente busca orientação para isso, para ter um acesso mais fácil a determinado conhecimento. Então, a minha metodologia ela existe para isso, para facilitar e simplificar a complexidade do samba, para que você tenha um contato mais agradável, né, nesse processo de aprendizagem.